Olá, aqui é o Rogério Job e seja muito bem-vindo ao treinamento Os 5 Hábitos Matinais Aceleradores da Produtividade. E antes da gente falar dos 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual o segredo das pessoas que alcançam uma grande produtividade na parte da manhã? E a resposta, provavelmente você já sabe, e você está corretíssimo, são os hábitos matinais produtivos. E esses hábitos, eles são muito importantes porque todo realizador precisa desses hábitos para fazer as suas realizações. Então, todo realizador cultiva hábitos matinais produtivos. Pois, pense por um momento, se a pessoa não consegue ser produtiva de manhã, como é que ela vai ser produtiva à tarde se ela vai ter que correr atrás de tudo aquilo que ela deixou de produzir de manhã? Então, se você não consegue fazer suas tarefas de manhã, você vai tentar fazê-las à tarde, só que à tarde você naturalmente já programou novas tarefas, então você vai ficar sempre em débito com a produtividade. Então é muito importante ser produtivo na parte da manhã. É como se diz, você tem que acordar com o pé direito. Acordar com o pé direito, no caso, no trabalho, sendo produtivo. Então, é essencial que você cultive hábitos matinais produtivos. E muitas pessoas, quando você fala em cultivar novos hábitos, elas já ficam temerosas, já ficam imaginando. Mas como eu vou adicionar um novo hábito na minha rotina se eu já sou uma pessoa tão ocupada, se eu já sou uma pessoa tão atarefada? Mas pode ficar tranquilo, porque eu não estou falando em simplesmente adicionar novos hábitos, eu estou falando em desenvolver novos hábitos que podem substituir os antigos hábitos. Pois, pense por um momento, para que você vai manter hábitos que não estão te levando ao próximo nível? Por que você vai manter hábitos que são improdutivos, que não estão dando certo? Então você vai deixar os hábitos improdutivos de lado e reprogramar a sua rotina, o seu dia a dia com hábitos que são produtivos. Então seria uma troca de hábitos. Nós vamos ver através desses 5 hábitos que todo hábito produtivo tem um hábito improdutivo que é o reverso dele. Então você vai ver que você trocando esses hábitos improdutivos pelos hábitos produtivos, você não vai precisar adicionar nada na sua rotina. Você não vai precisar gastar mais tempo. Você simplesmente vai fazer uma troca de hábitos. E, naturalmente, ficar com os hábitos produtivos para se tornar uma pessoa mais eficiente. E por que é importante você desenvolver hábitos produtivos na sua rotina matinal? E vamos pensar por um momento sobre o que leva a pessoa a agir, o que leva a pessoa a ser eficiente. Muitas vezes, é claro que é o foco e é a motivação. Mas, naturalmente, não são todos os dias que você consegue estar focado, não são todos os dias que você consegue estar motivado, que você consegue estar animado para fazer alguma tarefa. Então, por isso que o desenvolvimento de hábitos é tão importante, porque quando você desenvolve um hábito, você faz mais fácil aquela tarefa. Por exemplo, você pode pegar um hábito como tomar banho, por exemplo. A tarefa de tomar banho, se você analisar bem, é um pouco complexa. Você tem que, primeiro você vai ligar o chuveiro, depois você vai esperar a água esquentar um pouco, depois você vai pegar o shampoo, vai passar no cabelo, e depois você vai passar o condicionador, se você usa condicionador, depois você vai pegar o sabonete, vai ensaboar o corpo. Então é uma coisa que digamos, é super complicada. Se você for fazer pela primeira vez, suponhamos que você nunca, uma hipótese inexistente, mas se você nunca tomou banho, você vai tomar banho pela primeira vez, você vai achar complicado, você vai se complicar, certo? Nessa tarefa. Mas uma vez que você toma banho todos os dias, aquilo se torna simples. Então o hábito de tomar banho tornou a tarefa de tomar banho uma tarefa super simples na sua vida. E quando você desenvolve hábitos produtivos, você se torna naturalmente produtivo. Então isso é muito interessante, você fica automaticamente produtivo. E você fica produtivo sem esforço e sem estresse, porque você não precisa pensar muito naquilo que você vai fazer, porque você já está acostumado a fazer. É como no exemplo de tomar banho.
seria qualquer coisa, como escovar os dentes, ou usar o computador, que você deve achar fácil, ou se você assiste vídeos, acessa a internet pelo celular, pelo smartphone, provavelmente você acha muito fácil desenvolver a tarefa de acessar a internet, acessar o YouTube, porque você já tem aquele hábito de fazer aquilo. Então, você faz sem esforço e sem estresse, sem ficar pensando muito, porque quando você pensa muito, quando você raciocina muito, quando você faz considerações e ponderações, você gasta a sua energia e você fica menos eficiente. Agora, quando você tem o hábito de fazer determinadas tarefas, você fica cada vez mais eficiente, cada vez você tem mais facilidade para desenvolver as suas tarefas. Agora, antes de começarmos, é importante que eu vou pedir algumas coisas para que você faça. Bloqueie as distrações como o smartphone, Skype, programas de mensagens online. Eu recomendo para que você aproveite melhor esse treinamento, para que valha a pena realmente você estar passando por esse treinamento. Essa apresentação ela é super curta, eu vou direto ao ponto, e se você desenvolver, cultivar apenas um dos 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade, então já vai ter valido a pena você ter assistido, você já ter ouvido esse treinamento. Então, agora sim, vamos aos 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade. Primeiro hábito, acordar cedo, acordar mais cedo. Você pode estar imaginando, puxa vida, mas eu já acordo cedo, acordar cedo é muito chato. Mas eu vou primeiro falar das sensações positivas que você pode ter se você acordar mais cedo do que você já acorda. Então, as sensações. Primeiro, você vai ter mais tempo extra. Então, imagine você acordar e não precisar fazer as coisas correndo. Então, não é maravilhoso? E você pode ter isso simplesmente acordando mais cedo. Pode ser meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo. É você que vai estipular aos poucos. Eu recomendo até que você faça isso gradualmente, para não ter aquele impacto de acordar 2 horas mais cedo, 3 horas mais cedo. Experimente acordar meia hora mais cedo e você vai ver como muita coisa na sua vida vai melhorar. Primeiro porque você começa o dia sem estresse. Imagine só, você acorda mais cedo. Se você pega trânsito, por exemplo, você vai ter mais tempo para tomar o seu café da manhã, você vai ter um tempo para fazer um alongamento, para fazer um exercício físico, para fazer um ritual matinal, do qual nós vamos falar mais adiante. Então você fica sem estresse. Enquanto todo mundo ainda está dormindo, você já está acordado, quer dizer, você saiu na frente. Se fosse uma corrida de Fórmula 1, você saiu, de repente você acordou meia hora mais cedo, você saiu meia hora antes que as outras pessoas. Então você tem menos estresse. Tem outra coisa também importante. Para você acordar cedo, não basta simplesmente você dormir a mesma hora que você dorme e tentar acordar mais cedo. Então você vai sentir dificuldade. Então você precisa fazer uma preparação para você acordar mais cedo. Vamos falar sobre a preparação do dia anterior. Então, essa preparação ela inclui cortar o café no dia anterior, após as 16 horas. Tá? Isso vai variar da fisiologia de pessoa para pessoa, mas eu recomendo que, no máximo, após as 16 horas, assim, você não tome mais café, porque esse café vai fazer com que você durma mais tarde, vai atrapalhar seu sono, porque o café ele influencia na sua fisiologia de repouso, de descanso. Tá? Uma alimentação em líquidos, você se alimentar, comer alimentos mais leves, procurar comer frutas ou verduras à noite, evitar muita carne pesada, carne gordurosa, os líquidos também, evitar líquidos sucos que contêm açúcar, refrigerante. Então, se você for tomar o líquido preferido mesmo, o recomendado à noite, e eu não sou nutricionista, mas todos eles recomendam que você beba mais água à noite do que propriamente bebidas como sucos, refrigerantes, pois isso vai fazer com que o seu organismo fique a noite inteira
fazendo aquela digestão desses líquidos, assim como dos alimentos. Então, para o seu organismo trabalhar menos à noite, para você acordar mais descansado, então você tem que ter uma alimentação mais leve, com alimentos leves e líquidos leves. Então, o seu organismo vai trabalhar menos durante a noite, no dia seguinte você vai acordar com mais disposição. Além de dormir mais cedo, você ter esse cuidado com a sua alimentação. É claro que a gente está falando aqui focando na motivação, mas é importante que você programe uma atividade prazerosa para você acordar um pouco mais animado, porque se você for acordar simplesmente por acordar mais cedo, se não tiver uma coisa interessante para fazer, você naturalmente vai querer ficar na cama até mais tarde. Agora, se você programou uma coisa bacana para fazer de manhã, por exemplo, de repente levar seu cão para passear, de repente fazer exercícios, se você gosta de fazer exercícios, de repente você é músico, você toca violão, toca guitarra, então você pode de repente tocar um pouquinho, desde que seja ali no seu quarto, baixinho, não incomode seus vizinhos, claro. Então, você programando uma atividade prazerosa para você fazer de manhã, que pode ser isso, passear com o cão, tocar música, ler um livro, escutar uma música, então vai ser muito mais fácil você acordar de manhã. Então, alguns rituais matinais que eu posso recomendar para você. São dois tipos. O primeiro tipo são as atividades de benefício. Quais seriam essas atividades? São atividades que vão beneficiar seu corpo e a sua mente. Atividades como meditação. Eu falo nos meus livros sobre a importância de você meditar. Tá? E se você acha muito chato, experimente meditar por pelo menos 3 meses. Você vai sentir uma grande diferença na sua vida. Exercícios físicos são comprovados cientificamente que eles fazem bem para o seu corpo e para a sua mente também. E você pode fazer a seguinte pergunta, se você tiver dúvida do que seria meu ritual, minha atividade de benefício de manhã. Você pergunta o que eu sempre quis fazer, mas nunca tenho tempo. Então você vai encontrar diversas respostas. Cada um tem sua preferência e você vai encontrar certamente algum ritual matinal que é da sua preferência. Outro tipo de ritual matinal seria o que eu chamo de atividades motivacionais. Você escutar áudios e vídeos de pessoas que você segue na internet, que você admira, que você, por exemplo, que você se baseia nessas pessoas para o seu trabalho, é muito legal. Se você conhece um palestrante, ou se você pode escutar um podcast de alguma coisa que te deixa motivado, então você vai ter mais tempo de manhã, se você acordar mais cedo, para fazer isso, para você escutar aquele áudio que você sempre escuta, às vezes só no final de semana, quando você trabalha menos, mas não, se você acorda mais cedo, você pode escutar o seu áudio motivacional, uma palestra que você acha muito bacana, que te deixou para cima. Então é legal, você faz uma playlist do que você pode ouvir no YouTube ou no podcast. Tá? Eu falo ouvir YouTube porque eu ouço muito YouTube, eu gosto de ficar com fone de ouvido e escutando coisas do YouTube e às vezes podcast também. Eu gosto mais de escutar do que ver de manhã, porque assim eu posso tomar café, posso fazer exercícios, posso fazer outra coisa enquanto eu ouço uma coisa que eu gosto. Então a leitura também é uma atividade motivacional muito bacana, principalmente se for uma leitura de autodesenvolvimento, de alguma coisa que você vai aprender para se desenvolver na sua profissão ou na sua vida pessoal. Pode ser dança também. Tem pessoas que escutam aqueles DVDs de Zumba, que é aquele exercício que mistura dança e com exercícios aeróbicos. E tem gente que gosta, e acho que eu não experimentei ainda, mas deve ser uma coisa bacana também, para quem gosta de se exercitar. E agora vamos ao segundo hábito matinal acelerador da produtividade. Dominar o seu tempo. Quando eu digo dominar o seu tempo, eu estou falando para você não cair na agenda dos outros. Nos dias de hoje é muito fácil você cair na agenda dos outros. As pessoas mandam um e-mail para você, você responde na hora. As pessoas mandam uma mensagem pelo
smartphone, por exemplo, WhatsApp ou Facebook, você vai lá e responde. Então você está você está cumprindo a agenda das outras pessoas. Você está deixando o que você programou para seguir a agenda das outras pessoas, a demanda das outras pessoas. Eu não estou dizendo que as outras pessoas não sejam importantes, mas você precisa tomar muito cuidado com isso. Você precisa ter o tempo dedicado para atender as outras pessoas. E isso é melhor que você faça na parte da tarde ou você reserve ali uns 15, 20 minutos na parte da manhã. Mas nunca você deve deixar de fazer aquilo que você está fazendo para fazer uma coisa que é demanda de outra pessoa, ok? E uma coisa importante, você pode imaginar, mas a pessoa está precisando de mim urgentemente. Mas se você for parar para pensar, nada é tão urgente assim que não possa esperar alguns minutos ou até algumas horas. E se alguma coisa for realmente urgente, a pessoa vai ligar, vai telefonar para você. Então, se você já sofreu alguma urgência, aconteceu alguma coisa com uma pessoa de sua família, por exemplo, naturalmente você recebe uma ligação de telefone, ninguém vai ficar passando mensagem para você. Então não se preocupe, nada é tão urgente que não possa esperar. E uma coisa importante, é só você pode respeitar o seu tempo e pode fazer com que as outras pessoas respeitem seu tempo. Então é muito importante você configurar a parte da manhã para você, exclusivamente para você. E se você precisar atender alguma pessoa, tiver algum compromisso de manhã, você vai atender as pessoas só naquele tempo dedicado a elas mesmo. O tempo dedicado às suas tarefas é o seu tempo e você deve dominar esse tempo. Agora vamos falar um pouco sobre perfeccionismo. Uma coisa que você deve evitar, é uma coisa que vai atrapalhar com que você tenha a sua própria agenda. O perfeccionismo, ele chega a ser a procrastinação disfarçada, em muitos casos. Sabe aqueles casos assim que você quer caprichar mais no seu trabalho, que você quer, digamos, aparar as arestas, você quer deixar tudo perfeito. Então ali você acaba perdendo muito tempo, então você perde o domínio sobre o seu tempo. Então o hábito matinal, domine seu tempo, é totalmente o oposto disso. Você tem que dominar o seu tempo e uma das maneiras de fazer isso é deixando de ser perfeccionista. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: feito é melhor que perfeito. Então essa frase já diz muito. É melhor fazer uma coisa do que tentar fazer uma coisa perfeita e nunca fazer, e fazer atrasado, procrastinar eternamente. E muitas vezes eficiência ela é sinônimo de agilidade. Por exemplo, se você chegou no restaurante assim, digamos às 3 horas da tarde, você está morrendo de fome, o que você prefere? Você prefere um prato todo bonitinho, onde a salada está toda enfeitadinha ali, ou você prefere um prato mais rápido, por exemplo? E nesses casos, para mim, particularmente, se eu for almoçar às 3, às 4 horas da tarde, e principalmente se eu tiver um compromisso depois, para mim, eficiência é agilidade, é rapidez. Eu não vou querer um prato todo bonitinho ali, porque o prato eu vou destruir mesmo, eu vou realmente, como se diz, mandar para dentro. Então eu não quero um prato bonitinho. Para mim a eficiência não é beleza, não é o design do prato, é simplesmente a rapidez. E você pode ter também, em muitos casos, a filosofia 1.0, pois existem tarefas, digamos assim, trabalhos, projetos, que eles podem ser aperfeiçoados mais tarde. Por exemplo, um exemplo conhecido do iPhone, do Steve Jobs. Ele criou a primeira versão do iPhone, ela não era perfeita, ela tem muito defeito, a versão 1.0. Na versão 2.0, o iPhone foi lançado, também não era perfeito, mas era um pouco melhor, e ele só conseguiu alcançar a qualidade mesmo, na minha opinião, no iPhone 4. 4.0. Então imagine que se ele buscasse a perfeição já na primeira versão do iPhone, então ele demoraria 5, 6 anos para lançar o iPhone. Então ele lançou o iPhone mesmo, que tinha os defeitos, não era perfeito, mas ele lançou. E muitos trabalhos podem ser feitos assim. Inclusive na indústria automobilística,
e aí já é uma coisa polêmica, eles lançam alguns modelos e depois chamam para o chamado recall, que eles veem que aquele modelo não estava bom, não estava seguro, então eles lançam antes de estar pronto até. Quer dizer, isso já é um pouco polêmico. Mas na maioria das vezes, você lançar a versão 1.0 de algum produto, de algum serviço, não vai fazer mal. Por exemplo, quando eu lanço meus livros, eles não estão perfeitos. Eu lanço eles, depois eu pego o feedback, eu pego a opinião dos leitores, às vezes eu aperfeiçoo o meu texto, às vezes eu mando para uma segunda revisão ortográfica e gramatical, então eles não precisam estar perfeitos para serem lançados. Depois eu posso aperfeiçoar com o tempo. O mesmo vale para qualquer coisa, se você trabalha com design gráfico, se você trabalha com Photoshop, se você trabalha com tecnologia, tudo pode ser, tudo não digo, mas muita coisa pode ser aperfeiçoada mais tarde. É isso aí, perfeccionismo só vai derrubar a sua produtividade. Agora o terceiro hábito matinal acelerador da produtividade: programar para executar. E eu diria, programar para realmente executar. Então, se você programa alguma coisa para fazer, especialmente na parte da manhã, programe alguma coisa que realmente seja essencial, que não seja uma coisa a mais para você fazer de manhã. Então você tem que sempre ter um prazo e horário para terminar. Você tem que ter uma deadline, um prazo final para você terminar. Então você deve dar 1 hora para você fazer alguma coisa e realmente fazer nessa 1 hora. Você deve focar, desligar as distrações, usar as técnicas que eu falei anteriormente, de não procurar o perfeccionismo, seguir a sua agenda e não as agendas dos outros e executar realmente a tarefa. Põe em mente que você deve usar a lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? A lei de Parkinson, que foi um economista, essa lei diz: o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Então isso significa que se geralmente você falar assim para si mesmo, bom, eu vou fazer essa tarefa em 1 hora e meia. Se você colocar isso na cabeça, geralmente você vai fazer aquela tarefa em 1 hora e meia. Então se você dá 3 horas para você fazer uma tarefa, geralmente você vai ficar, você tende a inconscientemente procrastinar durante as 2 primeiras horas e ali para a 3ª hora que você começa a fazer a sua tarefa. Então, programe um tempo razoável, mas um tempo um pouco menor para você fazer as suas tarefas e você vai ver que inconscientemente o seu subconsciente vai arrumar uma maneira de você fazer aquela tarefa naquele período um pouco mais curto. Então, use a lei de Parkinson a seu favor. Agora, o quarto hábito matinal acelerador da produtividade: reenergizar-se. Então isso é muito importante, você não basta ficar só trabalhando e não se reenergizar-se. Então eu recomendo que você use e abuse dos chamados blocos de tempo, e esses blocos de tempo eles estão melhor explicados no meu livro Produtividade Digital, na técnica Pomodoro, que você pode pesquisar também na internet, não é obrigatório que você veja no livro Produtividade Digital. Na internet tem um vasto material sobre a técnica Pomodoro, que ela consiste em você usar um cronômetro, ou melhor nos dias de hoje ainda, um aplicativo de smartphone, e ali você pode programar, por exemplo, 25 minutos para você trabalhar continuamente, com foco, e depois desses 25 minutos o cronômetro vai tocar, você vai parar de trabalhar e você vai descansar 5 minutos e depois você vai trabalhar outro bloco de 25 minutos. Então assim você se reenergiza, você não fica cansado. Nesses 5 minutos você pode fazer uma pausa, tomar um café, dar uma volta se você tem, por exemplo, uma praça do lado do seu escritório, ou você trabalha em casa, tem um jardim, você pode dar um breve passeio ali. E esse tempo não precisa ser necessariamente você trabalhar 25 minutos e descansar 5.
Eu, particularmente, eu gosto mais de blocos de 40 minutos. Eu acho que eu fico mais produtivo. Eu acredito, eu penso que eu fico mais produtivo em blocos de 40 minutos, mas eu pratico muito a técnica Pomodoro. Eu não fico sempre ali debruçado em papéis, debruçado no meu computador, no meu iPad, trabalhando diretamente. Então, eu acho importante para reenergizar-se. E funciona muito bem. Experimente, eu recomendo que você experimente. Então você vai ver por si só que os blocos de tempo e a técnica Pomodoro funciona muito bem. E você pode usar potencializadores também para você ser mais produtivo. E por potencializadores, eu digo estimulantes e energéticos, por exemplo. É um grupo de potencializador. Principalmente se você tiver com a baixa energia, você pode usar uma bebida energética ou pode simplesmente tomar um café. Eu, particularmente, prefiro o café. E outro tipo de potencializador seria você se distrair através de jogos e interações humanas. As interações não precisam necessariamente ser jogos, mas vamos supor, você joga um pebolim, um ping-pong, nesse intervalo, se você trabalha num ambiente que tem mais pessoas. Então você pode jogar videogame, então você pode, dependendo da empresa, do lugar que você trabalha, você pode achar isso muito estranho, mas em empresas de tecnologia como Google, Facebook ou outras empresas do Vale do Silício nos Estados Unidos, eles costumam disponibilizar para os funcionários algumas salas de jogos para que um funcionário interaja com o outro, porque essa competição nos jogos, no videogame, por exemplo, ou ping-pong, ou pebolim, essa interação e essa disputa tira aquele estresse, aquele foco que o funcionário está num problema que ele está resolvendo ali no trabalho. Então a mente, ela sai daquele ambiente de trabalho, ela viaja um pouco e depois, quando o funcionário volta ao trabalho, ele já está com a mente diferente, no estado mais animado, está mais motivado, porque ele já não está mais com aquele estresse do trabalho. Tá, e dizem que não funcionaria isso no Brasil, mas funciona. Tem muitas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, utilizam salas de jogos, por exemplo. E outra forma também, se não for possível, se você não, claro, se você não tem jogos disponíveis na sua empresa, alguma coisa assim, se a empresa não é sua e a empresa é um pouco mais rígida, você pode combinar, assim, de ter alguma forma com o seu patrão, com o seu chefe, alguma forma de você potencializar sua energia fazendo pequenas pausas. Então você vai ter que combinar, você vai ter que conversar, negociar um pouco. Talvez essa pausa seja menor, mas essa pausa é importante que você interaja com outras pessoas e saia do ambiente do trabalho, pelo menos. Então você saindo do ambiente do trabalho, interagindo com outras pessoas, não precisa ser uma interação intensa, mas o que eu falo sobre interação é qualquer tipo de interação. Você vai na banca de jornal, fala com o jornaleiro, ou se você trabalha em casa, você fala com o porteiro, enfim, você sai daquele ambiente que você está, porque quando você interage com outras pessoas, seja através de conversa ou através de jogos, de disputas, você realmente sai do seu ambiente de trabalho. A sua mente, ela esquece um pouco o trabalho, e essa é a ideia, você esquecer um pouco o trabalho, tá? E sempre ficando de olho no relógio também, tá? Não é questão de você fugir do trabalho, mas sim de você potencializar, de você se reenergizar. Se você é empreendedor, você provavelmente já sabe um pouco da importância de você se reenergizar. Mas se você trabalha para outras pessoas, saiba que se você está ficando cansado, estressado e não está produzindo, saiba que você também precisa se reenergizar para ser mais produtivo. E agora vamos ao quinto e último hábito matinal acelerador da produtividade: delegar. Esse hábito é importante principalmente se você é empreendedor, se você tem a sua própria empresa, mas é importante também se você ocupa um cargo
que você tem muitas responsabilidades. Então você precisa aprender a delegar na medida do possível. Você precisa negociar com seu patrão ou com seu chefe uma maneira de delegar várias tarefas para você ser mais produtivo e focar nas coisas mais importantes. Então você deve delegar tudo que é fora das suas habilidades primordiais. É claro que se você tem facilidade para fazer uma coisa, se você foca naquilo e faz aquilo rápido, não tem por que delegar, a não ser em casos que você tenha várias coisas, várias prioridades, e você pode eleger a melhor prioridade. Mas na maioria das vezes você vai encontrar alguma coisa que é prioridade ser feita, mas não faz parte do seu campo de habilidade primordial. Então é importante delegar nesses casos. Então aquela velha frase, tempo é dinheiro, é clichê, mas é puramente verdade. Então se você gastar muito tempo fazendo coisas que não fazem parte do seu campo de habilidade primordial, você vai ter que passar, às vezes, pela curva de aprendizado, vai ter que ler sobre aquilo, sobre aquela tarefa, vai ter que aprender, enfim, você vai gastar muito tempo esse que você pode economizar simplesmente delegando. E quando eu falo delegar, eu não falo simplesmente em pegar um funcionário da sua empresa, caso você seja empreendedor, ou um colega de trabalho que está ali na sua empresa para fazer aquela tarefa. Porque hoje em dia você pode praticar o outsourcing. O que é o outsourcing? Outsourcing seria simplesmente você contratar pessoas para fazer uma tarefa simples, um tipo de trabalho que tem começo, meio e fim. E você supervisiona aquela tarefa e você paga por aquela tarefa simplesmente, e ali já acabou. Não é questão de você contratar alguém, caso você tenha sua própria empresa, tá? E não é o caso se você trabalha numa empresa de outra pessoa, não é o caso de você pegar um colega, sortear um colega para fazer para você, não é. Você simplesmente vai pagar para uma pessoa fazer uma tarefa que você poderia fazer. E geralmente o preço para fazer outsourcing é muito barato. Então, se você é empreendedor, você sabe que você vai pagar pouco, tá? E não é porque é mal feito, não é nada disso. É que o outsourcing, porque ele não requer contratos de tempo, de dias ou de meses, é contrato, na verdade, você paga por tarefa, então sai muito mais barato, porque a pessoa que vai fazer essa tarefa para você, ela tem uma habilidade para fazer essa tarefa, e certamente ela vai fazer essa tarefa para você e para dezenas de pessoas numa semana só. Às vezes faz essa mesma tarefa para você e para mais 2, 3, 4, 5 pessoas no mesmo dia. Então, o benefício é seu, que vai pagar menos para que uma pessoa faça uma tarefa para você, e o benefício é da pessoa que está fazendo a tarefa para você também, porque ela vai poder atender você e vai poder atender várias pessoas no mesmo dia. Então, é bom para os dois lados. Então, algumas pessoas chamam esse profissional de freelancer, mas hoje em dia as coisas estão indo tão rápido que já não tem nome mais para esse tipo de serviço. Freelancer fica muito... você está limitando esse tipo de tarefa, então eu prefiro chamar esse tipo de trabalho, então eu prefiro chamar de outsourcing. Então, sites de outsourcing, onde você pode contratar pessoas para fazer tarefas. Fiverr.com é um lugar muito legal, um lugar que eu contrato muitas vezes profissionais para fazer tarefas. Eu vou falar que tipo de tarefa que eu já contratei no Fiverr, que é um site onde você procura por profissionais que fazem determinadas tarefas, por exemplo, profissionais que fazem tradução, profissionais que fazem transcrição de texto, profissionais que fazem narração, enfim, tem todo tipo de tarefa no Fiverr. O Fiverr é internacional, você tem que pagar em dólar, a maioria das pessoas que trabalham lá falam inglês, mas tem site brasileiro também. Workana.com.br, por exemplo, site brasileiro, você encontra excelentes profissionais. Getninjas.com.br também, outro site que eu recomendo, que eu já utilizei uma vez. Então, exemplos que eu já usei. Eu sou publisher, eu faço cursos digitais, escrevo livros, então eu preciso muito de design gráfico. Então eu precisava de uma foto para um site, então eu precisava que essa foto fosse um pouco melhorada. E
eu até poderia me aventurar para fazer, porque eu já trabalhei com foto, já trabalhei com designer gráfico por muitos anos. Mas eu vi uma forma de agilizar, eu contratar o Fiverr. Então eu contratei uma pessoa do Fiverr, ele melhorou a foto para mim, deixou a foto mais nítida e eu coloquei lá no meu site, no meu portal. Então uma forma que eu usei. E paguei $5 no Fiverr, você paga $5 por tarefa. Algumas tarefas mais complicadas custam um pouco mais caro. Mas Fiverr, 5 em inglês, já originou o conceito do site. Você paga $5 pela maioria das tarefas. Livros, por exemplo, diagramação e revisão. A diagramação é uma coisa que eu poderia fazer, uma coisa que eu sei fazer, já trabalhei inclusive com diagramação e jornal, mas eu prefiro terceirizar através do outsourcing. Eu prefiro contratar uma pessoa para fazer mais rapidamente para mim, uma pessoa que já está acostumada a fazer no dia a dia. E a revisão, para mim, é essencial fazer o outsourcing. E é essencial que eu tenha alguma pessoa que eu possa contratar para fazer só aquele serviço. Eu escrevo um livro e eu não escrevo um livro por semana, eu demoro às vezes um pouco mais que isso. Raramente eu consigo escrever um livro por semana, não porque não é possível, mas é porque eu tenho outros afazeres durante a semana. Então, às vezes, eu levo mais do que uma semana, na maioria das vezes, para escrever um livro. Então, não tem porquê eu contratar na minha empresa uma pessoa para fazer revisão gramatical. Então, eu contrato um profissional através de outsourcing, esse profissional faz o trabalho para mim e quando ele está ocioso, ele faz para outras pessoas. Então, eu ganho com isso, o profissional também ganha, todo mundo ganha. Então, é o capitalismo realmente funcionando. Design gráfico também. Às vezes eu preciso de um trabalho rápido de design gráfico, fazer alguma coisa para o meu site, para as redes sociais. Então eu já contrato alguém para fazer, alguém que já tem mais habilidade que eu, porque eu como empresário, apesar de trabalhar também com design gráfico, às vezes fico muito enferrujado, porque eu fico cuidando de outros aspectos importantes da minha empresa. Então uma pessoa que trabalha com design todos os dias, certamente vai fazer a tarefa muito mais rápido e com muito mais eficiência. Então, esses foram 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade. O primeiro hábito, acordar mais cedo, para você acordar sempre com aquela sensação de que você tem mais tempo, para você ter menos estresse, porque você tem tempo de sobra para fazer as coisas que você gosta, para fazer o seu ritual da manhã, você não precisa sair correndo de casa, se você trabalha fora de casa. Se você trabalha em casa, você tem mais tempo para fazer as coisas que você gosta, exercícios físicos, levar o cãozinho para passear. Enfim, você fica, ao mesmo tempo que você fica mais produtivo, você tem menos estresse, você ganha qualidade de vida também. O segundo hábito matinal acelerador da produtividade, dominar o seu tempo, não ser escravo, por assim dizer, da agenda dos outros, não ser perfeccionista. Tá? Primeiro, você fazendo a sua própria agenda e não seguindo a agenda dos outros, é claro que você vai ter mais tempo para desenvolver as suas tarefas. E não sendo perfeccionista, você vai terminar suas tarefas muito mais rápido, obviamente vai ser mais produtivo. Terceiro hábito, programar para realmente executar. Então é importante que você defina um prazo para você terminar, que você use a lei de Parkinson, você determine o horário que você vai terminar, que é muito provável que você termine até antes desse horário. O quarto hábito, reenergizar-se. É muito importante você não ficar só ali obcecado pelo trabalho, então você tem que trabalhar com blocos de tempo e você fazer as pausas que você tem que fazer para você se reenergizar, seja através de potencializadores, seja através de um passeio que você faz, um passeio breve ali nas redondezas do seu escritório, do seu home office, do local que você trabalha. Então você precisa se reenergizar, tirar o foco do trabalho para quando você voltar para o trabalho você já está com a mente mais refrescada, por assim dizer, e você vai ser muito mais produtivo. E o quinto hábito, delegar as tarefas às quais você não tem uma habilidade
muito grande para fazer. Então, aquilo que não é sua habilidade essencial, você deve delegar, e uma forma de delegar é através do outsourcing, uma técnica simples que muitas pessoas, sejam empresários ou sejam pessoas que trabalham em empresa, muitas vezes delegam algum tipo de trabalho, delegam através do outsourcing. Então é importante que você saiba delegar, saiba o que delegar e saiba como delegar, que a gente falou, né? Você volta ali, se você não pegou os endereços lá dos sites que você pode fazer outsourcing, volte esse treinamento e pegue lá o endereço para você fazer outsourcing das tarefas e para você se tornar muito mais produtivos. Então, eu espero que você tenha gostado desse treinamento e o mais importante que você ganha é cultivando os 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade é mais liberdade, mais qualidade de vida. Então você é produtivo, mas também com menos estresse, com mais qualidade de vida, e você vai ficar muito mais feliz sendo produtivo, cultivando os 5 hábitos matinais aceleradores da produtividade. Aqui falou o Rogério Job, eu espero que você tenha gostado desse treinamento e eu peço para que você me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, meu endereço é facebook.com/RogérioJob, curta a minha página, siga o meu conteúdo e se você preferir, me siga através do Twitter, twitter.com/RogérioJob. Um grande abraço, sucesso e muita produtividade para você. Até mais!